Aos sons do sino da igreja, começamos o nosso curso de postura. Para você ter uma postura de princesa. E a pergunta que eu te faço para que a gente comece é: você sabe o que é de verdade uma boa postura? Muito provavelmente não, mas a gente vai resolver isso exatamente agora. Uma boa postura não é jogar o peito para frente, os ombros para trás, não é ficar com a coluna reta, muito pelo contrário, é respeitar as curvaturas naturais da sua coluna. Quando você era uma criancinha, você tinha uma boa postura. Se você reparar em qualquer criança próxima a você, principalmente as bem pequenininhas que estão aprendendo a andar, a ficar em pé, você vai reparar que a postura é perfeitinha. E por que essa postura é perfeitinha? Porque o nosso corpo foi feito para funcionar dessa maneira. É dessa forma, é nessa postura que a gente consegue se equilibrar melhor, que a gente consegue gerar equilíbrio no nosso corpo para se sustentar tanto numa posição sentada quanto em pé, caminhando. Quanto mais a gente vai para essa postura que a gente já tinha na infância, mais natural, mais confortável a nossa postura fica e, consequentemente, mais saudável e mais bela também. Quando você olha uma pessoa com boa postura, você sabe que ela tem uma boa postura, mesmo que você não entenda nada de anatomia. Você já percebe de cara que aquela postura é boa. A questão é que quando a gente olha uma pessoa com boa postura, a gente acaba enxergando alguém mais retinha mesmo, mais alinhada. E esse alinhamento é correto. Mas na hora de tentar reproduzir isso, exatamente por não entender muito de anatomia, a gente acaba perdendo a referência de até onde eu consigo chegar. Então, o primeiro laboratório que eu proponho aqui para você, para que a sua postura seja confortável e boa, é buscar fotos da sua infância, bem pequenininha mesmo, assim, 1 aninho de idade, 2 aninhos de idade, e olhe a sua postura ali. A sua referência de boa postura precisa ser a sua própria postura quando você era uma criança. Não se compare com outras pessoas, porque cada corpo é um. Cada ombro vai ter um ângulo um pouquinho diferente, cada clavícula, que é esse ossinho aqui, vai ter um ângulo um pouquinho diferente também, mas todos ficam alinhados com a média, né? Eu não posso fugir muito dessa média. Antes de mais nada, vamos entender como é a nossa coluna. Vou deixar aqui ao lado uma imagem da sua coluna vista pela lateral. Você perceberá que você tem curvaturas naturais. O que são essas curvaturas naturais? Elas estão ali para se equilibrar, então uma é côncava e a outra é convexa, uma é côncava e a outra é convexa, assim eu gero um equilíbrio. Elas estão ali também para encaixar os órgãos do nosso tronco, tanto a caixa torácica quanto o nosso intestino, tudo fica encaixado perfeitamente nessas curvaturas naturais da coluna e também para trazer mobilidade. Tanto que eu tenho a vértebra e o disco, a vértebra e o disco. Se fosse para a coluna ser reta, literalmente, ela seria como um gravetinho e aí você não conseguiria virar para um lado, virar para o outro, abaixar, levantar, amarrar alguma coisa, um sapato no seu pé ou fazer qualquer outra coisa do tipo. Você precisa dessa mobilidade e você não precisa ter medo de ter mobilidade na sua coluna. A questão é que você começa a errar na sua postura quando você exagera para qualquer um dos dois lados, seja um aumento das curvaturas naturais da coluna, que a gente chama de hiper alguma coisa. Então, existe a curvatura cifose, existe a curvatura lordose. Quando eu aumento isso, eu crio uma hipercifose, uma hiperlordose, eu exagero nas curvaturas. E ao exagerar nas curvaturas, eu pressiono os disquinhos que eu citei anteriormente e eu posso causar uma série de incômodos ou de lesões, ou uma hérnia de disco e por aí vai. Da mesma forma que eu posso criar compensações posturais, como a escoliose, que é a compensação lateral. A coluna vira um Czinho quando eu vejo a pessoa de costas.
O mesmo acontece quando eu vou para o outro caminho, que é achar que eu estou arrumando a postura, quando na verdade eu estou exagerando. Então você foge das curvaturas naturais da sua coluna para tentar ficar reta e com isso você cria uma retificação da coluna. Quando você cria essa retificação, você vai perdendo a mobilidade dessas vértebras que eu citei anteriormente e também é prejudicial, eu também pressiono nervos, eu também pressiono o disco, eu também tiro a função natural da coluna. Então, uma boa postura nada mais é, de uma forma bem clara, do que manter as suas curvaturas naturais e manter a sua anatomia como ela foi criada para funcionar naturalmente e perfeitamente. E aí você pode estar se perguntando, mas Ju, quando eu tento arrumar a minha postura, eu sinto dores, eu sinto incômodos, não é confortável. E aí eu te garanto que muito provavelmente é porque você está tentando alcançar um patamar exagerado do que você acredita ser uma boa postura e não o que é de fato uma boa postura. Sua referência vai ser a imagem de uma postura natural, com as curvaturas naturais, mas você, quando você era uma criança. Pegue a sua foto ali da infância, coloque na frente de um espelho e tente se igualar. Quando você for tentar copiar uma boa postura, tente copiar a sua própria postura quando você era uma criança, até você sentir conforto. Então, quão mais próxima eu posso ficar daquela minha imagem com conforto? É isso que você deve buscar. Espero que tenha ficado claro que uma boa postura nada mais é do que manter as curvaturas naturais, ou seja, nem tirar as curvaturas, nem exagerar nas curvaturas. Eu fico exatamente onde essas curvaturas deveriam estar desde sempre, mas a nossa referência da infância. 99% das pessoas nascem com uma boa postura, até mais. A gente perde no decorrer da vida por hábitos, por fatores emocionais, por fatores de sobrecarga e a gente consegue voltar, porque ela já foi nossa um dia. A gente só precisa encontrar esse caminho e é exatamente isso que eu vou fazer por você e com você aqui dentro. Voltar para essa postura perfeita da infância e te ajudar a ter uma postura de princesa. Vamos para a próxima aula?